sem tomar mais o nosso tempo, já são 20 horas e 4 minutos. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra de Deus, se você puder abri-la comigo, no livro de Colossenses, capítulo de número 3. E eu quero, junto com você, ler aqui a palavra de Deus. E em seguida nós vamos orar para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. E então eu vou compartilhar os desafios nesta noite e encerraremos orando por nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em todas as áreas, e também vamos orar, por essa pandemia. Os números estão ficando cada vez mais alarmantes e nós precisamos, como povo de Deus, orar em favor da misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Até aqui. Vamos orar? Pai amoroso, em nome de Jesus, o que nós acabamos de ler é a palavra viva, o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. E nós queremos tomar posse de cada verdade mencionada nesta passagem. Por isso, Espírito Santo, revela-nos todo o
o mistério, revela a nós todos os princípios desta passagem, pois nós viemos orar, nós viemos aprender, nós viemos amadurecer como filhos de Deus, constituídos agora como família de Deus. E nós tomamos o nome de cada família para que a graça de Jesus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós nesta noite. Em nome de Jesus oramos já agradecidos. Amém. Queridos, eu quero dar um tema para esta reflexão antes de nós orarmos. Eu quero falar sobre a palavra e a família. É sobre isso que eu quero discorrer nesta noite com vocês. E como uma família transformada pela palavra pode viver a plenitude desta passagem que acabamos de ler? Como isso é possível? Como uma família transformada pela palavra pode viver estas verdades que nós acabamos de conferir? Então, acompanhe-me neste raciocínio e nesse tema tão importante deste mês, que nós estamos tratando sobre a cobertura da família, a cobertura espiritual que todos nós precisamos ter. Não é desejamos ter, precisamos ter. Então, em primeiro lugar, uma família que quer viver debaixo da cobertura espiritual para ser protegida, ela precisa priorizar a vontade de Deus para o seu lar, para a sua casa. Uma família precisa priorizar a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua casa. Isso está logo no verso de número 1. Olha lá o texto que nós lemos. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós precisamos ter prioridades. E a primeira prioridade é conhecer a vontade de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Quando Jesus foi interrogado em Marcos capítulo de número 12, um mestre da lei e os que o acompanhavam indagaram Jesus dizendo assim, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Nós sabemos qual é o mais importante. Jesus respondeu, o mais importante é este, ouve, ó família, comunidade da graça, ouve, e aí colocamos o sobrenome de cada família. O nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Ame a Deus e ame os seus familiares. Ame a sua esposa, ame seu marido, ame os seus filhos. E o que isto traz de possibilidade para eu e você vivemos sob a cobertura espiritual, protegidos e viver uma vida familiar abundante. Deixa eu pensar algumas coisas práticas com você. Primeiro, temos que orar como família e levar a palavra de Deus para dentro da nossa casa. Esta é uma responsabilidade dos cristãos. Isto não é apenas uma sugestão, isto é uma orientação da palavra de Deus. Nós devemos trazer a palavra de Deus. Nós devemos orar em nossa casa a palavra de Deus. Eliminar qualquer possibilidade do maligno entrar. Quando é que isto é possível? Quando nós estabelecemos a palavra como prioridade. Quando eu e você, quando nós em casa e você fazendo o mesmo na sua, prioriza a palavra de Deus, o diabo não tem como tomar o lugar para vir e fazer o que ele quer fazer. E ele quer fazer aquilo que Jesus disse:
Ele vem para matar, vem para roubar e vem para destruir. Destruir a alegria, destruir o prazer, destruir a família, que é o projeto eterno de Deus. A palavra de Deus, quando é conectada na família, ela leva esta família a viver a vida da igreja local, ou seja, uma família conectada com a palavra, ela participa dos desafios da igreja local. Ela vai à célula, ela participa das celebrações, ela participa dos ministérios, porque a palavra de Deus está sendo semeada na família. Ela ativa a generosidade. O que faz de uma família generosa é a palavra de Deus e não apenas ter boas intenções. Reconhecer em família a expansão e os desafios da igreja local. Quando devemos conversar nas refeições e em outros momentos, é dizer como nós estamos gratos em ver a nossa igreja expandindo, crescendo, ganhando outras pessoas para Jesus. Isto é a vontade de Deus, a palavra de Deus que deve estar nas nossas casas. Ver os nossos filhos como flechas nas mãos do Senhor. Eu e você, como pai e como mãe, nós chegaremos e atingiremos até um certo lugar, mas nós podemos, à luz da palavra de Deus, dentro da nossa casa, fazer com que os nossos filhos cheguem além, chegam e vão a lugares que nós jamais conseguiríamos ir. Este é apenas o primeiro princípio que eu estou dando sobre a palavra e a família. Em segundo lugar, a família deve ocupar-se com bons pensamentos. Diz o verso 2, 3 e 4. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Uma família bem-sucedida, uma família que está debaixo da cobertura espiritual do Senhor, é uma família em que marido, esposa e filhos, ou seja, o lar, estão todos conectados pensando nas coisas que são do alto. Eles não estão com os pensamentos drenados nas coisas da terra. Vivem na terra. Nenhum de nós aqui vive em outro planeta. Nós vivemos na terra. Mas os nossos pensamentos e os da nossa família devem estar no alto, em cima, aonde Cristo habita. Este é importante eu e você considerarmos. Está sendo colocado no chat para você anotar. Importante você fazer anotações para depois você rever tudo isso com a sua família. A palavra de Deus sempre será a principal fonte dos bons pensamentos. Quer ocupar bem os nossos pensamentos? Ocupe-se com a palavra de Deus. Os bons pensamentos sempre vão promover boas atitudes. As boas atitudes é que transformam os relacionamentos na família. Por isso, pense nas coisas que são do alto. Terceiro, abandone as práticas destrutivas. Verso de número 5. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí nós vimos aquela lista toda, de impureza sexual e outras coisas mais. Os nossos lares, eles precisam, acima de tudo, entender que existem coisas que já foram enterradas, coisas do passado, procedimentos, atitudes e até mesmo palavras que dizíamos e que agora em Cristo Jesus, por ter sido transformado, alcançado e salvo, o nosso lar agora é um lugar onde as palavras são vozes de canto, de júbilo e de salvação. É isso que nós precisamos nos concentrar. A família aliançada com a palavra. Palavra e família sempre andando juntas. Em quarto lugar, elimine toda sensação de rejeição. Diz os versos 11 e 12. Nessa nova vida já não há diferença. Sabe aquele conceito equivocado que tínhamos antes de receber Jesus?
Eu vim de um lar muito mais saudável, um lar onde eu tive mais oportunidades, e você não. Você não tem cultura. Isto agora não faz mais parte da nossa comunicação, não faz parte mais da nossa família. Então, o texto está dizendo para mim e para você: elimine toda a sensação de rejeição, ou seja, não se culpe, não se condene, não se inferiorize. Pelo contrário, você agora, segundo a palavra de Deus, que tem essa nova vida, você não é diferente em nada do seu marido, da sua esposa e os filhos também em relação aos pais. Nossos lares precisam conceber a ideia de que todos nós fomos adotados, portanto nós temos um Pai celestial. E nós agora chamamos este Pai de Abba Pai, Paizinho querido. É o texto de Romanos 8, verso 15 e 16, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Oh, que maravilha! Nós temos um Pai celestial. E agora nós podemos, na nossa casa, chamar este Pai, não só o convertido esposo, mas também a esposa e também os filhos. Eu recomendo um livro que eu li no final do ano passado, do pastor Dennis Silk. O título é Mantenha o Seu Amor Aceso. Isso cai muito bem para nós neste tema desta semana de primícias. Olha só o que ele diz num trecho do livro: se você não consegue comunicar suas necessidades para outra pessoa claramente, obviamente será muito difícil para essa pessoa entendê-la. O que é que o autor do livro, um cristão e pastor, está nos dizendo? Que nós precisamos ter uma boa comunicação. E como é que nós conseguimos ter uma boa comunicação? Indo para a palavra. É a palavra que nos ajuda a ter essa boa comunicação. Em quinto lugar, viva a influência de Cristo em você. Versos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, ou seja, toda a família precisa da influência de Cristo. Não é apenas um membro da família, mas todos os membros. O marido tendo essa influência para poder abençoar e influenciar sua esposa e os seus filhos. Da mesma forma, a esposa tendo a vida, tendo a influência de Jesus agora que veio viver nela para influenciar o seu lar, para estabelecer agora um lar harmônico, um lar onde a palavra de Deus reina e os seus filhos vão crescer num ambiente sadio, onde a palavra de Deus é a prioridade. Em sexto lugar, construa na sua família e na minha família um ambiente de amor. O verso de número 14 diz exatamente isso. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se nós queremos ter famílias bem-sucedidas, famílias que estejam debaixo da cobertura espiritual do Senhor, a fim de que não sejamos atingidos, nós precisamos entender definitivamente que a maneira, a vida do cristão, ela está baseada em amor. Porque Deus é amor. E porque Deus é amor e nos amou, nós podemos viver esse amor dentro das nossas casas. Simples. Se eu declaro que Cristo é a minha vida, e se Cristo é a essência de amor, ou do amor, então eu tenho condições de viver esse amor dentro da minha casa. A minha comunicação, as minhas atitudes,
os meus procedimentos dentro da minha família. Serão todos baseados no amor, que é o elo. Percebam, é o elo. O elo é aquilo que une. Tem duas pontas e o elo então fecha-se e une. Este é o elo perfeito. É Jesus que agora vive em nós e tem todo o controle sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Em sétimo, promova a paz o tempo todo na sua casa. Verso de número 15. Que a paz de Cristo seja o juiz. Algumas traduções diz o árbitro em seus corações. E vocês foram chamados a viver em paz. O Filho de Deus, a casa do cristão, a casa do crente, a família do crente, o casamento do crente, os filhos do crente, foram chamados para viver em paz. Se está faltando paz, é porque está faltando palavra de Deus. Se está faltando paz, é porque não está habitando ricamente a palavra de Deus nos corações da família. E eu quero reforçar, não é apenas em um membro da família, mas em todos. Por isso nós temos que ter como prioridade a palavra de Deus. Por isso que nós não podemos abdicar da palavra. Ela é a ferramenta, é um instrumento e, acima de tudo, ela é a vida que promove um lar estável e extremamente saudável para que possamos viver num mundo como este que vivemos. Então, é importante a palavra de Deus para que a paz reine na nossa casa, na nossa família, sobre os nossos relacionamentos. Oitavo, celebre as realizações de Deus. Verso de número 15, finalzinho do texto diz assim: e sejam agradecidos. O que deve haver na minha vida, na sua vida, no meu lar, na minha casa, e no seu lar, na sua casa, é gratidão. Agradecidos. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças. Até nas coisas que nós achamos que sejam ruins, aquelas que não esperamos, aquelas que não gostamos, aquelas que nos decepcionam, nós precisamos ser gratos. Volto a dizer, se Cristo habita em mim e em você, Ele espera que sejamos gratos pela palavra. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Benditos teus caminhos, ó Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Aonde Cristo vai fazer infinitamente mais? Na minha vida, em minha família, em meu lar. É assim. A gratidão é o som do céu. A murmuração é o som do inferno. O que está tendo dentro das nossas casas? Som do céu ou som do inferno? Escreva isso no chat, olha lá. A gratidão é o som do céu. O moderador, não sei se é o Fernando ou se é a filha, a Bela, está me ajudando muito e eu quero agradecer esses meus irmãos que têm feito um trabalho excepcional. Então, queridos, preste muita atenção. Celebremos as realizações de Deus, sejamos gratos. Gratos pela salvação, gratos pelos livramentos, gratos pela provisão, gratos por cuidar de mim, de você e cuidar da nossa casa. Em nono e penúltimo, potencialize sua audição espiritual. Verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se. O que é que o Senhor está falando-nos nesta noite? Duas coisas importantes. Primeiro, temos que potencializar a nossa audição. Será que nós estamos
com os ouvidos espirituais sensíveis? Será que a nossa audição, não esta audição natural, que ouve os barulhos, que ouve as vozes, não é esta que eu estou me referindo, mas é a sensibilidade, é a audição espiritual. Será que nós estamos potencializando? Potencializar significa cada vez eu ouço mais, cada vez eu cresço mais em ouvir a Deus e a sua palavra. Veja que o texto é muito claro. Não só habite a palavra de Deus, mas agora, potencializando esta palavra, nós ensinamos, nós nos aconselhamos. É sempre assim que deve haver em nossa casa, conselhos mútuos. Nós não podemos exercer um ministério em que só eu aconselho, só eu falo, só eu tenho razão, só eu tenho a palavra final. Não! Numa família, num lar estabelecido por Cristo, nós devemos nos aconselhar uns aos outros. Que em nossos lares a palavra de Deus seja a principal maneira do Espírito Santo falar conosco. Eu gosto muito de citar o texto de Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus falado no passado de muitas formas através dos profetas, falou-nos nestes últimos dias por intermédio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus fala pela sua palavra. Deus quer ser ouvido através da sua palavra. E para que nós ouçamos a voz escrita na palavra, nós precisamos do Espírito Santo, pois é Ele quem revela a palavra, é Ele quem ensina a palavra, é Ele quem tira as vendas dos nossos olhos espirituais para enxergar e para receber a palavra. Precisamos disso, meus irmãos. 10º e último desafio, princípio para nós orarmos. Transforme os seus relacionamentos dentro da sua casa. Verso de número 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como é que nós transformamos os nossos amados da nossa casa? Transformamos pelos relacionamentos que possuímos e desenvolvemos com eles. Nós não somos daqueles que, uma vez salvos, agora cada um procure a sua maneira, o seu jeito de encontrar-se com Jesus. Não. Nós somos chamados para os relacionamentos, para a comunhão interpessoal, começando dentro da nossa casa, começando pelo casamento, pelos cônjuges e se estendendo para os filhos. Uma excelente comunicação, um excelente relacionamento vai fazer com que a palavra, seja ela mencionada ou até sendo vista por atitudes, por gestos, isto vai fazer com que os relacionamentos sejam muito abençoados na família. Eu pensei, queridos, que estes 10 conselhos podem nos ajudar e muito no tema que estamos tratando esta semana, falando sobre cobertura espiritual. Nós vimos muitas verdades desde domingo até hoje. Mas há um texto que eu quero liberar agora para todos nós. Ele está em Malaquias, capítulo de número 4. Vai ser colocado aí no chat para você. Malaquias, capítulo 4, verso de número 6, que diz assim a palavra de Deus: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O Senhor está dizendo: eu espero que vocês que constituíram uma família agora tenham o coração voltado para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais. Se vocês abandonarem a palavra, se o coração de vocês não se inclinarem, eu virei a terra
e trarei a ela, né, castigo e maldição. Eu não quero que a terra, eu não quero que a minha casa, eu não quero que nenhum dos meus familiares, minha esposa, minha filha, meu genro, minhas netas, sofram castigo e sejam amaldiçoados. Eu não quero. Para que isso não aconteça, eu trabalho todos os dias com a palavra. O ministério do Espírito Santo tem me ajudado a fortalecer, e ainda mais nesses dias em que estamos reunidos, eu tenho procurado priorizar a palavra, o ensino, as orações, as práticas, para que nós possamos crescer e estabelecer esta família abençoada, família bendita. Gosto muito do texto em que Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Ele diz assim: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e te abençoarei. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu confesso muito esta passagem, porque eu creio que o Senhor me levantou para que, junto com a minha casa, nós sejamos famílias benditas que abençoem esta terra. Aliás, foi assim que nasceu esse tema no meu coração, e eu comecei a liberá-lo já no domingo pela manhã, quando recebíamos as famílias para orar e abençoar cada uma delas. Pois eu creio que a palavra e a família são essenciais para que esta terra não sofra mais maldição, não sofra mais castigo. Pelo contrário, que a terra possa ser bendita através das famílias benditas que o Senhor tem constituído através de mim e através de você. Eu quero orar, mas quero fazer uma oração dirigida. A oração que eu quero fazer é pedir a você que coloque as mãos sobre o seu coração e você vai repetir esta oração comigo em voz alta. Talvez ela esteja sendo colocada aí no chat agora, e eu pedi para me ajudarem nisso, porque eu quero fazer esta oração com todos vocês. Quero fazer com a minha casa, mas quero fazer com todos vocês. Está aí, para que você possa acompanhar-me nesta declaração, que eu creio que no mundo espiritual o Senhor há de receber, há de se agradar e há de agir na minha e na sua casa. Portanto, eu, Valmir, pela capacitação do Espírito Santo, decido investir tempo, recursos e estratégias para que a minha família caminhe na vontade do Pai. Hoje, renovo o meu amor pelo Pai, pela sua palavra, pela igreja local, por minha família biológica e também espiritual. Por isso, eu decido me doar para que o meu lar seja transformado e demonstre o amor e o poder de Jesus Cristo na terra. Faço esta declaração de compromisso em nome de Jesus. Amém. Seja assim, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Quero orar junto com todos vocês, depois de ter feito esta oração de compromisso, orar pelas famílias. Feche os seus olhos e me acompanhe nesta oração. Pai bendito, obrigado por nesta noite destacar, exaltar a tua palavra. Como disse o salmista, a tua palavra está para sempre firmada nos céus. Jesus declarou: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra há de ficar, há de permanecer. Senhor, a tua palavra foi exaltada nesta noite, a fim de nos lembrarmos que a família que o Senhor tem levantado, a minha família e a família dos meus irmãos, é uma família bendita, é uma família abençoada. E que nesta semana, Senhor, estamos orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos lares, orando, Senhor, pela nossa descendência, pela nossa ascendência,
Oramos, Senhor, durante estas noites, pedindo, Senhor, que nos fortaleças, que nos livres do mal, Senhor, que nos livres, Senhor, dos intentos malignos, das setas, Senhor, miradas, para que venham nos atingir, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, na vida, Senhor, dos casais e dos filhos. Senhor, nós estamos levantando, Senhor, uma muralha, Senhor, de fogo através da oração, Senhor, porque nós cremos que há poder quando a igreja, quando os teus filhos oram, e nós pedimos, Senhor, que a nossa família seja preservada. Pedimos, Senhor, que os casamentos sejam preservados. Pedimos, Senhor, que os lares, Senhor, sejam lares ajustados, lares equilibrados, Senhor. Pedimos, Senhor, que as nossas casas sejam, Senhor, verdadeiros oásis, lugares, Senhor, aonde nos faz bem estar, Senhor. Oramos, Senhor, pedindo que a manifestação do Teu amor seja visível, Senhor, através de palavras ou de atitudes. Oramos, Senhor, pedindo que nos guardes de todo o mal, que, Senhor, cuide das nossas famílias, Senhor, de forma que nada, Senhor, venha comprometer o projeto eterno que o Senhor um dia planejou, Senhor, para a criação da humanidade. Oramos, Senhor, pedindo que guarde-nos íntegra, espiritual e fisicamente, Senhor. Guarde, Senhor, as economias, as finanças, o trabalho, Senhor. Dá a nós sabedoria do alto, revelação, para sermos bons administradores, bons mordomos, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa saúde, Senhor. Não permita, Senhor, que nenhum mal venha atingir, Senhor, a nossa casa. Nós temos, Senhor, feito menção da tua promessa, Senhor, de ungir os umbrais da nossa casa, porque o Senhor prometeu que aonde havia, Senhor, a marca do sangue vertido pelo teu Filho Jesus na entrada das casas, a morte não entraria nas nossas casas, Senhor. E nós estamos orando, Senhor, declarando constantemente esta palavra, tomando posse, fazendo menção dela. Pedimos, Senhor, que o nosso coração de pai e mãe, Senhor, se incline para o coração dos nossos filhos, que olhemos para eles com olhos de amor, com ternas misericórdias, Senhor, que os nossos filhos nos vejam, Senhor, não como ditadores, mas como pais amorosos, pais sábios, pais que querem o melhor, e que nós, Senhor, tenhamos sabedoria, tenhamos, Senhor, a Tua palavra em nossa mente, em nosso coração, para instruir os nossos filhos, para que eles atinjam lugares, Senhor, muito mais elevados, mais distantes de onde nós chegaremos, Senhor. Nós Te louvamos nesta noite, Senhor. Pedimos-Te, Senhor, para que esta enfermidade, Senhor, que venha cometendo, Senhor, a nossa nação, este Covid, Senhor, 19, que tem ceifado, Senhor, tantas e tantas vidas, tantos lares enlutados, Senhor, tantas famílias, Senhor, tristes, porque perderam seus entes queridos, Senhor, porque não havia, Senhor, um hospital, um leito, não haviam aparelhos. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Livra, Senhor, a nossa nação de atingir os picos, Senhor, de mortandade como atingiu a Europa, atingiu, Senhor, a América do Norte, Senhor, e outros lugares. Tem misericórdia, Senhor. Poupa, Senhor, as famílias. Poupa, Senhor, os filhos. Poupa, Senhor, os casais, tem misericórdia, levanta, Senhor, uma coluna de fogo, Senhor, ao redor das nossas casas, livra-nos de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi a quinta noite, a penúltima, amanhã faremos o encerramento, e durante todo o mês de maio, traremos palavras relacionadas à importância da família. No mês de maio nós estaremos enfatizando a família em vários aspectos. Se você tem sido edificado, se você tem sido inspirado,
Se você tem sido abençoado, escreva no chat a importância que é para você fazer parte de uma igreja que prioriza, que destaca, que valoriza a família. É importante você mencionar o quão você é grato pela sua igreja local, o quanto ela te ensina, o quanto ela te faz crescer, o quanto a sua casa é edificada pela palavra através da igreja local. Antes de encerrar essa transmissão, eu quero fazer um desafio a todos vocês. O desafio está em Gênesis capítulo 26, verso 18, que foi a palavra que hoje pela manhã eu gravei e enviei para todos vocês no meu podcast. O título que foi dado a esta palavra foi: onde existe água, toda a terra é terra boa. Se você pôde ouvir, espero que tenha inspirado e abençoado você. Mas resumindo o que foi dito pela manhã e eu gravei, é que Isaac, ele voltou para as terras de seu pai Abraão e lembrou-se de que os filisteus, os midianitas, haviam enterrado os poços que o seu pai havia cavado. E ele tomou duas atitudes que para mim são espirituais, não são humanas, são espirituais. Primeiro, ele desentulhou aqueles poços. Ele tirou todo o entulho que os midianitas haviam colocado, porque ele sabia que naqueles poços havia água. Primeira atitude que eu e você podemos ter nesta hora: desentulhar poços da nossa vida profissional, financeira, administrativa. Desentulhe. Ande por fé, não pelo que você vê ou o que você percebe ou escuta. Desentulhe os poços, os mananciais. Segundo, Isaac teve uma atitude que para mim foi muito importante receber esta revelação nesta manhã. Ele abriu novos poços. Significa que ele cria que o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. E este Deus é o meu Deus, é o seu Deus. Ele pode perfeitamente, abrir novas oportunidades, dar a você e a mim novas provisões, porque Ele é o Deus que faz sempre. Ele não fez apenas no passado, Ele continua fazendo no presente. E eu quero lhe desafiar, assim como o Espírito ministrou no meu coração e eu tomei providência, eu fiz uma oferta sacrificial, uma oferta de fé. Separei um valor além do que eu costumo dar todas essas noites em que eu já separo logo no início uma oferta e eu faço eletronicamente. Eu separei uma oferta sacrificial, pois eu creio que haverá uma provisão abundante sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor vai abrir outros poços com muitas águas, não só aquelas que eu já desentulhei, mas outras que eu estou abrindo, e eu estou crendo que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na minha vida financeira, pois eu creio no Deus da provisão, como você. Então eu quero lhe convidar a agir como Isaac. Dê 2 passos em fé. Primeiro, desentulhe talvez os poços da vida financeira. Tire todo o entulho. Vai jorrar água, vai jorrar recursos. Como eu tenho dito, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E eu estou certo que se você fizer, dando um passo de fé, o Senhor vai jorrar recursos a você. Você vai receber boas e excelentes e sobremaneira. Recursos virão à sua mão, em nome de Jesus. Mas não para aí a bênção. A bênção do Senhor
como foi com Isaac, também será na minha e na sua vida. Ele abriu novos poços. Significa que o Senhor vai dar estratégia, o Senhor vai dar sabedoria, o Senhor vai dar de maneira sobrenatural pensamentos, projetos para você se desenvolver profissionalmente e ver o agir invisível de Deus na sua vida nesta área profissional. Portanto, eu oro pedindo que a graça, a revelação do Espírito Santo venha sobre você ao ler esse texto, Gênesis 26, verso 18. Dá uma olhadinha com carinho. Não leia rapidamente. Pare, medite. Peça ao Espírito Santo para revelar a você o que ele revelou ao meu coração. O mesmo Deus que fez no passado, faz no presente. E eu coloquei esta frase: onde existe água, toda a terra é terra boa. Louvado seja o nome do Senhor. Oro, Senhor, abençoando todos os dizimistas, todos os ofertantes, que nesta noite, Senhor, movidos em confiança e fé pelo Teu Espírito Santo e pela palavra, Senhor, que está sendo compartilhada, eles possam, Senhor, desentulhar, abrir novos poços e agir em fé, Senhor, oferecendo a Ti os recursos, pois é assim que o Senhor há de prover milagrosamente, Senhor, a vida financeira do Teu povo. Oro abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Você foi abençoado por esta noite? Você gostou da reflexão, do desafio para a sua casa? Quando você encerrar essa transmissão, reúna a sua família. Conversem sobre o que vocês ouviram e receberam e até oraram. E não faça apenas uma vez. Trate de tornar isto uma prioridade. A palavra e a família. A família e a palavra de Deus. A palavra de Deus e a família. E o Senhor vai enriquecer, vai abençoar, e a minha casa e a sua casa estará debaixo da proteção, da cobertura espiritual, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, até amanhã, às 20 horas, quando juntos receberemos mais uma porção espiritual para que a nossa casa esteja debaixo desta cobertura. Amo todos vocês, em nome de Jesus. E agora, finalizando o meu chá,